Olá, pessoal! Estamos hoje no segundo capítulo desse Clube do Livro, onde a gente está estudando sobre pensamento e linguagem, as últimas conferências de Luria. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre a palavra e sua estrutura semântica. A gente vai conseguir pensar sobre algumas questões muito interessantes, como o campo semântico, que acaba sendo, inclusive, útil para a psicoterapia. Nós também vamos conseguir pensar um pouco sobre a questão do desenvolvimento dessa palavra na história, tanto da humanidade quanto na ontogênese da criança, entendendo como esse percurso ocorre, inclusive resgatando algumas questões do capítulo passado e aprofundando elas. Então, de início, o Luria já nos traz que surge uma pergunta importante: como estaria estruturada a linguagem, visto que permite abstrair e generalizar as características do mundo externo, ou seja, formar conceitos? Então, aqui a gente já tem um coágulo de várias questões importantes. Primeiro, a estrutura, ele quer entender como que a palavra se estrutura. Segundo, ele está dizendo que a linguagem permite abstrair e generalizar questões do meio. E, por último, que a generalização de características externas de um objeto, de uma situação, e a análise dessas características, aprofundando para a compreensão daquilo, é o conceito. Então, a gente aqui tem o objetivo do capítulo, a gente tem também o conceito de conceito, que é a generalização das características de um objeto, seja esse objeto ideal ou material. E ele quer entender também que particularidades da linguagem são as que permitem fazer deduções, tirar conclusões e fornecer a base psicológica do pensamento discursivo. Finalmente, quais seriam as características da linguagem que lhe permitem transmitir a experiência acumulada pelas gerações, ou seja, que garantem o processo de desenvolvimento psíquico que diferencia o homem dos animais. Eu gosto muito dessa última pergunta que ele busca responder nesse capítulo, porque muitas vezes parece que a transmissão de questões culturais para a próxima geração é muito mais num aspecto de transmitir os costumes, de passar um conhecimento, de passar uma prática, de ensinar as regras da sociedade. Mas aqui o Luria está colocando que não é só isso. Ele está colocando que essa transmissão de experiência acumulada é o que garante o processo de desenvolvimento psíquico. Essa transmissão de conhecimento de uma geração para outra que permite o desenvolvimento psíquico do humano diferente do desenvolvimento psíquico dos animais. Então a gente está aqui pensando em função psicológica superior. É uma questão importante da gente assinalar. E aqui o Luria também vai trazer que o elemento fundamental da linguagem é a palavra. Então, sem palavra, a comunicação fica muito complicada, muito desafiadora. A palavra designa as coisas, individualiza suas características, designa ações, relações, reúne objetos em determinados sistemas. Dito de outra forma, a palavra codifica a nossa experiência. Então, a palavra codifica a experiência humana. Ela possibilita a comunicação por meio dessa codificação. Qual seria a origem da palavra? A gente falou um pouquinho disso no outro capítulo. O Luria traz que possuímos uma ampla base para pensar que a palavra, como signo que designa um objeto, surge do trabalho, das ações com objetos, e que é na história do trabalho e da comunicação, como repetidamente assinalou Engels, onde se deve buscar as raízes do surgimento da primeira palavra. E aqui é importante a gente bater o pé mais uma vez na epistemologia dessa abordagem. Qual é a questão? Quando a gente coloca esse surgimento na base das relações humanas, nós estamos trazendo uma explicação desse fenômeno a partir de um ponto de vista ontológico. Então, explicar esses processos, explicar esse desenvolvimento da fala
a partir do trabalho e das relações humanas, é a base epistemológica da abordagem, né? O ponto de vista ontológico. E isso daqui também traz à tona o conceito que nós discutimos também no último capítulo, que é o conceito de simpraxia. Então, pensar primeiro essa fala, que está intimamente relacionada com as atividades de trabalho, para depois se tornar uma estrutura semântica. Ainda sobre a origem da palavra, Luria vai dizer que é a história da formação da linguagem quando nela se foram incluídos todos os meios indispensáveis para a designação do objeto e da expressão da ideia. Então, na história desse desenvolvimento, quando a gente passa da sintaxia para a sinsemântica, é o momento em que, na fala, na linguagem, nós conseguimos expressar toda essa riqueza da experiência, toda essa riqueza da situação, por meio da expressão falada. Então, nós conseguimos trazer ideias, situações, apenas por meio da fala, sem necessitar do contexto em si. Este caminho de emancipação da palavra do contexto simpráxico é a passagem à linguagem como um sistema semântico, quer dizer, como um sistema de signos que estão enlaçados uns aos outros por seus significados e que formam um sistema de códigos que podem ser compreendidos, inclusive quando não se conhece a situação. Isso é fundamental para a passagem do conhecimento acumulado, isso é central para a atividade de estudo, isso é central para o desenvolvimento psicológico humano e também é a base do atendimento clínico. Então, é necessário esse desenvolvimento de uma linguagem para conseguir se pensar a experiência humana, para conseguir pensar o desenvolvimento e os processos de superação do seu adoecimento, né? Então, ter consciência é também um processo de desenvolvimento da fala e da linguagem. Esse desenvolvimento da palavra permite que nós superemos a relação direta com a realidade e por meio da superação da relação direta com a realidade, nós podemos refletir e pensar acerca dessa realidade e nessa reflexão modificar a realidade. Então aqui um sujeito que é de ação a partir do seu desenvolvimento psicológico por meio da fala. Então a origem da palavra na ontogênese, como o Luria vai trazer nesse texto. A palavra nasce de um contexto simpráxico, separando-se progressivamente da prática e converte-se em signo autônomo, que designa um objeto, uma ação ou qualidade, e, mais adiante, uma relação. É nesse momento que ocorre o verdadeiro nascimento da palavra, diferenciada como elemento do complexo sistema de códigos da linguagem. Então aqui a gente já percebe algumas questões que ele vai trazer mais aprofundado daqui a pouco. Em primeiro lugar, a palavra, esse signo autônomo, descreve, que fala acerca de um objeto. Então aqui a gente já tem o objeto da oração, de uma ação, a gente tem aqui o verbo, de uma qualidade, o adjetivo, e da relação entre objeto, entre dois ou mais objetos, entre qualidades, entre ações. E como algo mais complexo. Então aqui a gente já consegue perceber essa estrutura da oração enquanto algo importante. Quanto às funções da palavra, o Luria vai trazer que primeiro, né, nós temos uma função que é designativa, outros autores vão trazer como denotativa ou referencial, e essa função designativa se refere à designação referente a objeto, né, então designar um objeto, realmente, como função de representação e também de substituição do objeto. Então, a gente tem aqui um signo que, com ele, nós conseguimos falar com outra pessoa sem aquele objeto estar presente. Então, um exemplo muito clássico na terapia é quando uma pessoa está falando de um parente e a gente sabe daquele parente como se a gente conhecesse.
De tanto que a gente escuta ouvir daquela pessoa, a gente já consegue até imaginar o que aquela pessoa fez ou, em determinada situação antes mesmo da pessoa descrever. Isso se dá justamente porque nós estamos operando aqui com um signo que substitui, entre aspas, o objeto da fala daquela pessoa e permite que a gente compreenda as características. Então a gente tem aqui o objeto, qualidade, ação e relação, mais uma vez, como questões importantes para a gente conseguir designar algo. Então, primeiro tem o objeto, que é uma generalização, então todo mundo já sabe, entre aspas, por exemplo, o que é uma cadeira, o que é um trabalho, o que é um copo. Nós temos uma qualidade. Então, por exemplo, esse copo é feio, ou aquela pessoa é chata, ou o trabalho é legal. Nós temos uma ação, trabalhar, beber, como questão do copo, ou uma pessoa talvez conversar. E nós temos uma relação. Então, nós podemos fazer, por exemplo, fulano é chato e conversa comigo. Ou eu bebo água no copo. Nós, ou eu bebo água gelada no copo. Então, nós temos uma qualidade, uma ação e um objeto. Né? Então, nós conseguimos formular as frases a partir disso e expressar a experiência, expressar as situações. Só não precisa saber como que é o copo que eu tenho em mente, ou como é essa pessoa que eu estou falando de uma forma mais ampla. Ela consegue entender a experiência que eu estou passando. Nós temos também a função reguladora. Então, o humano possui um mundo duplo, que inclui o mundo dos objetos, captados diretamente, e o mundo das imagens, ações, relações e qualidades que são designadas pelas palavras. O homem pode evocar voluntariamente essas imagens, independente da presença real dos objetos, e dirigir voluntariamente este segundo mundo. Então, nós conseguimos imaginar situações, nós conseguimos pensar sobre situações. É muito comum também na clínica as pessoas dizerem: eu estava pensando sobre isso, eu cheguei a tal conclusão. Então, isso é um processo também que entra nessa função reguladora, porque após chegar à conclusão, o sujeito decide tomar uma decisão. Então, quando a gente traz essa função de regular a conduta, de evocar pensamentos, de evocar situações, a gente está tratando aqui da função reguladora. E também de inibir comportamentos, de inibir pensamentos, de inibir reflexões. Então, não quero pensar sobre isso, vou pensar em outra coisa, evoco essa outra coisa. Tá? Isso não parece ser uma boa ideia. Vou pensar em outra solução. Então, o humano consegue refletir sobre essas situações, consegue trazer reflexões e consegue chegar a resoluções para as situações. E isso necessita da função reguladora, certo? E aqui a palavra e o campo semântico. Como eu já disse no começo, eu acho que é uma das questões muito interessantes de serem estudadas para a psicologia clínica e outros cenários, porque a palavra, a comunicação, é o principal da psicologia, né? A sua ferramenta de trabalho, digamos assim. Então, a gente consegue aqui pensar sobre diversas questões por meio do campo semântico também. O Luria vai dizer que tudo isso mostra que o fenômeno da multissignificação das palavras é muito mais amplo do que se possa parecer, e que a referência objetal exata ou o significado parecido é, na essência, a escolha do significado necessário entre uma série de possibilidades. Mais frequentemente, a particularização do significado da palavra ou sua escolha se realizam por marcadores semânticos e distintivos semânticos, que tornam preciso o significado da palavra, diferenciando-o de outros possíveis significados. Habitualmente, esta função
está determinada pela situação, pelo contexto nos quais a palavra está, e às vezes pelo tom em que se pronuncia. Então, por exemplo, muitas vezes nós esquecemos uma palavra. E quando esquecemos uma palavra, sabemos que aquela outra palavra não é exatamente a mesma coisa, mas é algo semelhante e que consegue comunicar o que nós queremos. Isso está no campo semântico, porque são palavras próximas, não têm o mesmo significado, até porque uma das palavras iria se enfraquecer, né? Por exemplo, bonito e belo, eles têm basicamente o mesmo significado, mas ainda assim nós sabemos que é diferente. Nós conseguimos colocar essas palavras em uma frase e quando nós usamos uma, nós conseguimos compreender que não é a mesma coisa que a outra. Da mesma forma, existe também a questão das palavras que estão próximas devido à sua relação no contexto. Então, por exemplo, o Luria usa o exemplo do médico. Então, a palavra médico evocaria o verbo curar, né? Mas também poderia evocar um outro objeto, que é o hospital. Ou poderia, por exemplo, dentista, que é um exemplo clássico, poderia evocar um adjetivo de assustador para uma criança. Então, algumas palavras, elas têm ali uma certa relação, elas são próximas, seja porque elas são parecidas, têm significados parecidos, seja devido ao contexto em que estão, ou até mesmo pela entonação como oriental. Então, o que seria aqui essa entonação? Uma fala mais leve não vai evocar um palavrão. Agora, uma fala alterada provavelmente pode evocar um palavrão numa situação. Então, a entonação da voz, ela também determina, até certo ponto, quais palavras que a pessoa vai recorrer. Quais serão as conexões mais próximas entre as palavras e essa entonação. Então, isso também acaba sendo importante nós percebermos na clínica, nos atentarmos. Porque quando uma pessoa muda de uma palavra para outra, não muda por acidente. Tem relações que foram feitas na vivência daquela pessoa com o sentido pessoal daquela palavra. E aqui o Luria traz um pouco sobre o que seria um significado associativo. A palavra não somente gera a indicação de um objeto determinado, mas também, inevitavelmente, provoca a aparição de uma série de enlaces complementares que incluem em sua composição elementos de palavras parecidas. A primeira, pela situação imediata, pela experiência anterior, sendo assim a palavra jardim pode evocar involuntariamente a palavra árvore, flores, banco, encontro, a palavra horta, as palavras batata, cebola. Deste modo, a palavra converte-se em elo ou no centro de tudo. Então aqui a gente consegue refletir um pouco sobre aquilo que o Luria trouxe anteriormente de uma forma implícita e aqui ele explica de uma forma mais explícita a relação entre o campo semântico e esses significados associativos, esses elos que se estabelecem entre as palavras. Então, o que seria aqui um significado categorial da palavra? O que é isso? Significado propriamente dito, como diria o Vygotsky, né? E que podemos designar aqui como o termo de significado categorial ou conceitual. Então, o significado categorial da palavra é o significado explícito dessa palavra. É aquilo que todo mundo vai entender. Então, se eu estou falando de um copo, eu não estou falando de um copo que eu ganhei de algum parente. Estou falando copo do sentido objeto. É um objeto que tem um espaço oco, que é fechado nas laterais e no fundo, que eu utilizo para colocar água e beber. Isso é um copo. Ou colocar um líquido e beber. Isso é um copo. Isso aqui é uma generalização do conceito de copo. Então, o significado categorial de um objeto, de uma palavra, é o significado
explícito e, entre aspas, universal. Não seria realmente universal porque o significado da palavra copo não é copo na Rússia, por exemplo. Eu lembro agora de uma comediante russa que diz que a palavra ruim, ou rui, eu acho, na Rússia é um palavrão. Então, o significado da palavra Rui, que seria, ou Rui aqui, que seria o nome pessoal, lá tem um significado diferente, por isso não seria universal. Mas, naquele contexto social, naquele coletivo, naquele país, naquela comunidade, todos vão entender do que está falando. Esse seria o significado propriamente dito, que seria o significado categorial. E ele vai trazer que a palavra não somente substitui uma coisa, também a analisa. Então, aqui a gente tem justamente o conceito de categoria, por isso o significado categorial, que é uma análise daquele objeto. A introduz em um sistema de complexos enlaces e relações. Chamamos de significado categorial a essa função de abstrair, analisar e generalizar que a palavra possui. Um exemplo que eu gosto muito é o da palavra emoção. A palavra emoção ela vem do grego, que significa que é emovere, que é a mesma palavra que era utilizada para motor. Então é aquilo que move. Quando a gente consegue trazer isso para se pensar a origem dessa palavra, a gente consegue perceber que tem uma relação ali entre uma situação explícita, um objeto, algo que move, um motor, e a experiência individual de que a emoção o movimenta, a emoção o põe em movimento. Da mesma forma, a palavra techne significa técnica, mas também significa arte. Então, a técnica que surge em relação estrita também com essa criação artística, né? Com o ato de criar vasos, com o ato de criar pratos, com isso depois se generalizando a outros processos de criação mais abstratos. Mas no início a própria arte também era muito mais prática, muito mais ligada com as necessidades objetivas do sujeito. Então aqui a gente consegue perceber como essas palavras, por mais que de imediato a gente não consiga perceber essas relações, no seu núcleo, no seu processo de formação, elas têm uma relação explícita com a relação que o sujeito estabelece com aquilo. O Luria, no texto, ele traz uma relação entre alguns objetos, eu não vou conseguir trazer exatamente as palavras porque estão em russo, mas que ele vai colocando, por exemplo, que um pote, e aí quando você acrescenta tal prefixo, torna-se um pote específico para tal coisa. Então essas conexões vão se estabelecendo por meio das relações sociais, por meio da utilidade daqueles objetos. E por isso é categorial. Eu coloco aquele objeto em uma categoria. Então é um significado, ele é explícito, ele é coletivo, e ele é categorial, porque é parte de uma análise daquele objeto, da sua função, enquanto atividade do sujeito. E aqui nós temos um dos exemplos que o Lurie coloca no texto, de algumas generalizações do que seria o conceito de animal. Então, coberto de pele, deve mover-se e alimentar-se. Entre os animais, nós temos aí a ave e o peixe. Então, o peixe, ele tem que ser coberto de escama, nada e possui guelra. Então, nós temos ali a sardinha e o tubarão. O tubarão morde e é perigoso. E a sardinha, saborosa e prateada. Do outro lado, nós temos as aves, que possuem asas, voam e são cobertas de penas. E ali se canta, entre aspas, digamos assim, seria um canário, que seria amarelo e que canta. Então a gente consegue aí perceber esse processo no qual os objetos vão entrando em categorias a partir das suas particularidades, digamos assim.
valência da palavra. O que seria uma valência da palavra? Elas determinam, em certa medida, a predominância com a qual se evocam uma ou outra palavra ligada à primeira. As valências das palavras são um fator complementário importante que determina a escolha da palavra necessária. Então, aqui os exemplos. Né? Então, a gente ainda está próximo do conceito de campo semântico. A gente não se distanciou tanto. A palavra médico, vassoura e agulha. Então, médico evocaria curar, vassoura varrer, agulha costurar. E nós temos também os verbos, né, transitivos e intransitivos. Então, os verbos intransitivos eles seriam completos em si mesmos, eles não precisariam de uma descrição maior. Por exemplo, dormir. Vou dormir. Não, pode ter aí questões como onde, que horas. Podem haver perguntas, mas não há uma necessidade. Não há necessidade de completar o verbo dormir, jejuar, viver. Se você usa eles já são completos em si mesmos, por mais que possam ser complementados. Por outro lado, os verbos intransitivos, é impossível você usá-los sem um complemento, a menos que a gente esteja aqui em uma situação específica na qual o contexto explique-os. Então, por exemplo, beber. O verbo beber, ele evoca a pergunta o quê, né? Mas se você está em uma situação de uma festa, já fica meio explícito que a pessoa vai apenas beber álcool, né? Mas, por outro lado, ainda pode se perguntar o quê, né? Mas beber evoca uma pergunta. Ele não é completo em si mesmo. Da mesma forma, desejar. Desejar o quê? E comprar. Comprar o quê? Então, os verbos intransitivos, eles evocam isso com muito mais intensidade, justamente por não serem completos em si mesmos. E aqui a gente já percebe muitas questões que são interessantes para qualquer contexto em que se usa da fala. Ter consciência disso, ter consciência de quando a pessoa traz uma palavra específica acerca de uma situação que muitas vezes parece destoar daquilo, não é algo aleatório e também não é algo fora da conceituação teórica da nossa abordagem, pensar, trazer, refletir acerca daquilo e entender que aquilo não foi feito em vão. Né? Então, quando a pessoa traz uma palavra a partir de outra, ela está trazendo aquilo porque são palavras próximas para aquela pessoa. Seja pelas relações de sentidos, seja pela questão aqui, como Lúria trouxe, para essas conexões do contexto, da entonação, ou seja também pela ação que aquele objeto evoca, certo? Além disso, é importante dizer também que existem algumas aplicações práticas disso dentro da patopsicologia na abordagem. A Zeigarnik usava o método de associação em cadeia. Então, por meio disso, ela conseguia entender como que eram essas associações. E ela pedia para que se tomasse muita atenção, principalmente se a pessoa trouxesse, repetisse as mesmas palavras, exatamente igual na primeira e na segunda vez. E dizia que na terceira vez, se a pessoa tivesse feito isso, era necessário que a pessoa pensasse em outra palavra. Justamente para se pensar nessa rigidez, nessa inflexibilidade desse pensamento. Tudo isso acaba sendo relevante para se pensar dentro da abordagem. Uma palavra que sempre é trazida no mesmo contexto, pensar o significado daquela palavra, pensar o conceito daquela palavra, pensar as referências que a pessoa associa àquela palavra, podem ser formas interessantes de se utilizar desses conceitos na clínica, certo? Então, nos encontramos no próximo encontro do Clube do Livro. Até lá!